Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, apresentamos, Papai do céu, o Teu Filho amado nas Suas mãos. Sabemos, Pai, que Ele já anda nas Suas mãos, sob o Seu controle, sobre a Sua vida, Pai. Mas apresentamos a Ele para que o Senhor possa vir falar conosco nessa noite. Usa o Teu Filho amado, com toda sorte de bênção, para toda honra e toda glória seja dada a Ti nessa noite. É o que nós te pedimos agora, Senhor. E te agradecemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Antes de nós meditarmos na porção da palavra de Deus, quero desde já fazer os meus agradecimentos, primeiramente ao nosso Deus, por permitir a minha vinda aqui em paz. Eu venho a Brasília algumas vezes, mas ainda não conhecia o campo da ADEB, e é um prazer muito grande poder pela primeira vez estar aqui com os irmãos, e já nessa feita nós estarmos participando de um culto com os irmãos de uma forma direta. Então quero louvar a Deus muitíssimo pela vida do pastor Wilson Donizete, que é o pastor que está à frente. É uma sede de setor, é isso? Não? É uma congregação mesmo. Deus seja louvado na vida do pastor Wilson Donizete, que já me recebeu, percebe-se de muito longe a educação e a simplicidade, que são coisas que eu primo bastante, e já vi que o pastor de vocês desfruta desta simplicidade. Deus seja louvado na vida do pastor Wilson Donizete e da sua esposa e irmã, Dora. Quem é? Ela está? Não está, mas que o pastor Wilson estenda a minha saudação também à sua esposa. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Louvar a Deus pela vida do presbítero o Helder Xavier, que me fez o convite, formulou o convite também de uma educação muito grande, e foi me buscar no aeroporto, acompanhado com um rapaz que não me lembro o nome, mas também muito educado, e a forma que fui recebido, já fico realmente muito feliz. E ao William, que foi até o hotel agora, e me levou para tomar um café. É um muito bom de papo, William. Cadê o William? Maranhense. Vindo Maranhense no final de semana. Cadê o William? Tá. Que Deus abençoe muito a vida do William, né? Gente boa toda a vida, toda a vida. Amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Queridos, eu falei com o presbítero Helder, por não ser um congresso, uma festividade, eu ainda sou esse pregador que gosto de me adequar conforme a liturgia do culto. Então seria um desperdício se eu pegasse um público que está com o alvo voltado para um sentido prático da vida e não só uma elevação espiritual, uma capacidade cognitiva acerca do divino. Então esta noite eu vou pregar uma mensagem de campanha, voltada para uma prática e para um entendimento claro sobre aqueles que buscam e tentam alcançar um caminho de milagre ou provocar um milagre, tá bom? Então será uma mensagem diferente de uma abordagem de festividade. É uma campanha, então eu quero te fazer refletir e que você possa sair daqui aplicando na sua vida cristã e de alguma forma tornando-a mais saudável do que já se encontra, tá bom? Livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 1. Enquanto você abre, eu quero aqui também transmitir aos irmãos a saudação do meu pastor presidente, pastor Natanael Eufrásio. Sou pastor auxiliar, aonde também divido com meu pastor os cultos de ensino na Assembleia de Deus em Inhaúma, que fica no Rio de Janeiro, na Zona Norte. Nós somos membros da convenção da SEADER, que é a segunda convenção maior do país, ligada à CGADB, convenção estadual SEADER, e a convenção geral é a CGADB. Então, quero transmitir aos irmãos a saudação do meu pastor presidente e também ao pastor Wilson, porque pastor também tem pastor, não é verdade? Esses irmãos recebem a saudação do meu pastor, digam amém. Amém. Estas são as palavras, diga amém. Amém. Tome seu assento.
Amados, nunca escondi de ninguém que sempre fui alguém dado à leitura. Alguns chegam ao extremo de, na época, me considerar um nerd. Não é para tanto. Era uma exigência muito dura da minha família na época, que dentro de um pensamento da qual sou contrário, mas entendo também a educação que me fora dada, vinculava-se o entendimento de um ativismo racial, repito, da qual sou contrário, mas que fui estimulado, já cobrado, por pertencer à etnia negra e, por conta disso, a cobrança ser excessiva pelo sucesso nos estudos. Isto não recaía só sobre mim, mas sobre os meus primos, para que nós pudéssemos alcançar, segundo os nossos pais, os nossos avós, nos legavam uma vida mais confortável, da qual eles já desfrutavam. Então, estes anos que tenho, e não são tantos, são poucos, hoje tenho 31 anos de idade, e nesses 31 anos de idade que tenho vivido, que Deus tem me dado este prazer e este dom da vida de poder acordar todos os dias envolto por sua misericórdia, acabei me doando e ainda me dou sobre a literatura ocidental. Eu insisto e gosto de insistir que a igreja ela consiga sair um pouco do aquário, que ela possa também mergulhar em outras literaturas, até como forma comparativa, entendendo que existem também verdades que são paralelas à Bíblia, sendo ela a coluna principal de todos os ensinos, mas que as outras literaturas não podem me deixar inculto pelo simples fato que sou um cristão, e aí seria um regresso ao período medieval e atrofiaria naturalmente a nossa capacidade de raciocínio, nos distanciando da cultura a qual nós somos inseridos. Então, dentro da cultura ocidental, o que você aprende logo quando você começa a assimilar a leitura? Que todo e qualquer livro tem um tema, sejam livros, sejam teses, monografia, não importa, tudo tem título. E esses títulos devem estar associados com o conteúdo do livro. Então, para nós, seria um ato estranho de estar o tema do livro e o seu conteúdo desassociados. Então, nós aprendemos que só podemos dar o título a um livro ou a um escrito depois da conclusão do mesmo. Exemplifico para ficar mais claro. Eu não sei se aqui os irmãos, na ADEB, tem algum curso teológico da igreja de vocês, da ADEB. Tem? Tem. Na grade de matéria tem homilética? Tem homilética? Perfeito. Então, eu acredito que pela ordem vocês aprendem primeiro hermenêutica, interpretação, depois da interpretação homilética, para que você possa estruturar a homilia. Você primeiro interpreta o texto, e a partir dessa interpretação você estrutura a homilia, e só depois da conclusão do sermão é que você dará o tema. Por mais que você comece escrevendo alguma coisa, partindo de um princípio, de um entendimento, de um tema, de algo que te inspire para aquilo, você só dará o tema depois que você concluir o sermão. Por quê? Porque você verá todo o sermão e o ponto mais agudo será sintetizado ou expresso no tema do sermão que você está lendo. Quando você vai numa biblioteca, por exemplo, e você quer adquirir um livro, então o que você lê? O título, a sinopse, mas o título sempre está, na sua maior parte, associado com aquilo que será tratado. Dito isto, é muito claro que nós lemos aqui esta noite o quinto livro dos 5 primeiros, da qual nós damos o nome, na tradição cristã, de Pentateuco. Em hebraico é outro nome, mas nós chamamos de Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Esses 5 primeiros livros têm os seus nomes, que nós temos em mãos, não no hebraico. E o livro sagrado foi escrito em hebraico. Então, a primeira tradução foi para o grego, que nós chamamos de Septuaginta ou Septuaginta. Nessas traduções, traduziram, não foi bem traduzir, mas eles adaptaram o tema do livro. Então, todos os nomes dos 5 primeiros livros que nós temos nas mãos, eles foram modificados para uma mentalidade ocidental e não oriental. Então, nós temos nas mãos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No hebraico, esses livros têm nomes diferentes e sentidos diferentes, exceto o primeiro.
Então você tem Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então, Gênesis, na verdade, em hebraico, no texto original é Bereshit. O segundo Êxodo será chamado em hebraico de Shemot. O terceiro Levítico é chamado de Vaikra. O quarto, chamado de Números por nós, é chamado no original de Bamidbar. E o último, o quinto do Pentateuco, é chamado de Devarim, e nós traduzimos ou entendemos ser Deuteronômio. Por que eles traduziram? É uma ofensa, pastor? Não é uma ofensa. Isto agride? É uma heresia? Também não, de forma nenhuma. Eu vou deixar mais claro para a gente começar a mergulhar aqui no texto. Mas antes eu preciso estruturar o raciocínio para que vocês possam, de uma forma mais clara, entender aonde Deus quer chegar conosco aqui esta noite. Quem aqui fala outro idioma ou estuda, seja inglês ou espanhol, levante a mão. Você já fala, moça? Está estudando? Bacana? Primeiro ano? Já terminei. Já terminou? Fluente? Mais ou menos. Mas tá bom. Você fala o quê? Inglês? Também. Britânico ou americano? Americano. Então, quando você vê o nome de um filme no inglês e no português, é estranho ou não é? Na sua maior parte. Não tem uma desassocia, sim ou não? Por quê? Ela melhor do que eu sabe que quando você traduz alguma coisa, você tem que pensar em quem será impactado com aquilo. Então, existem expressões no inglês que não tem no português. Ou se tem no inglês, para nós parece estranho. Então, quem traduz faz o quê? Ele analisa o filme inteiro e, a partir desta análise do filme, ele pega o ponto alto e transmite para o tema. Isto é uma adequação. Ele não está ferindo, ele apenas está adaptando dentro de uma outra língua o sentido do que o filme está querendo dizer. Isto não é uma ofensa. Toda tradução, seja do espanhol para o português, do português para o espanhol, do inglês para o alemão, do alemão para o francês, não importa, perderá a força do original. Então, o que os gregos fizeram aqui? Os gregos não, os tradutores, na grande assembleia, fizeram o seguinte: o livro de Gênesis fala de início, então o nome do livro será Gênesis. Êxodo, o ponto mais alto é a saída, então o nome do livro será Saída, Êxodo. Levítico, uma ordem para os levitas, uma tribo específica, sacerdócio, função do templo, santificação, então Levítico. Números, trata de censo o tempo inteiro, seja na contagem dos 10 primeiros capítulos de todas as tribos e dos filhos de cada líder de cabeça de tribo, ou sobre cada vez que o povo peca e é contado novamente segundo a ordem de Deus. Então é Números. E por fim, Deuteronômio, que significa ao pé da letra, segunda lei. Não que Deus esteja dando uma segunda lei, mas é que Ele está recapitulando o que está acontecendo na jornada de 39 anos a 40 anos no deserto. Perfeito. Só que no hebraico é diferente. Nesta época, presbítero Helder, acredita-se que os hebreus davam o nome dos livros não só pela associação do conteúdo, mas pela primeira expressão que surge no livro. Preste atenção. Gênesis em hebraico chama Bereshit, porque capítulo 1, versículo 1 está escrito Bereshit. Logo no primeiro capítulo, então a primeira expressão que surge é o nome do livro. Êxodo, Shemot, capítulo 1, versículo 1, e estas são as palavras. E Deus disse a Moisés, e estes são os nomes. Então, nomes em hebraico é Shemot. Shemot é nomes no plural. Então, você tem Levítico, que está escrito em capítulo 1, versículo 1 de Levítico. E chamou Deus a Moisés, que em hebraico é Vaikra, e chamou. Você tem Números, que é Bamidbar, que significa no deserto, que está escrito no capítulo 1, versículo 1, e por fim Deuteronômio, que é Devarim, que é o que nós lemos aqui. Estas são as palavras. Carlos, aonde você está querendo chegar? Se os irmãos estão prestando atenção, e eu percebo que estão prestando atenção na introdução, lembrando que o culto deve ser racional e não apenas emotivo, uma igreja que não consegue assimilar e ter estômago para um raciocínio prévio da mensagem não está ainda madura. Mas percebo que a Deb, já de uma forma muito clara, é muito atenta e disciplinada aos ensinos bíblicos, já associou o quê, provavelmente? Que nós, ocidentais, temos um intelecto um pouco mais avançado do que a mentalidade hebraica da época. Só que é um engano. Ainda que pareça, porque é muito arriscado, pastor Wilson, eu dar o nome de um livro na primeira expressão que surge, pois eu não sei se essa expressão vai comportar o livro inteiro, estas expressões são arrancadas do texto sagrado. E diz a Bíblia Sagrada que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se toda a Escritura
é inspirada por Deus? Sem exagero, senhores. Eu poderia dizer a vocês, verbos, advérbios, preposições, adjetivos, substantivos, não importa, tudo que está aqui é inspirado por Deus. Se isto é uma verdade, e se os temas no hebraico são extraídos do próprio texto sagrado, nós temos que atentar para o tema dos livros em hebraico e considerá-los inspirados. E é por isso que esta noite eu fiz questão de ler só a primeira parte do versículo 1. Estas são as palavras. Não para te impressionar, passamos desta fase já. Estou dizendo que essa simples expressão que nós lemos, se o pastor Wilson desejasse, ficaríamos aqui meses, se não dizer porque um ano, só meditando nessa pequena expressão, estas são as palavras. Eu vou repetir para você, é o suficiente, só a primeira parte do versículo 1, no capítulo 1 de Deuteronômio, nós ficamos aqui meses meditando, só nessa primeira expressão, estas são as palavras. Como isso é possível? Presta atenção mais um pouco. Essa possibilidade, ela se dá pela construção da língua no hebraico. Como essa construção se dá? A nossa língua portuguesa tem origem no latim. Então, boa parte das expressões que nós utilizamos, para que possamos entender o nome de algumas coisas, algumas expressões, nós consultamos o latim. E para este estudo da origem das palavras, damos o nome de etimologia. No hebraico, pastor Wilson, não existe isso. O hebraico, ele nasce a partir dele mesmo. Então, uma língua muito antiga, que as próprias expressões, ao passar do tempo, elas mesmas foram gerando outras expressões. Isto aqui no nosso país nós chamamos de radicais, em hebraico é chamado de shorer. Então você tem expressões em hebraico que geram outras palavras a partir dela. Se o nome do livro é Devarim, da onde sai a expressão palavras? A expressão palavras sai de uma outra palavra, de um radical, chamado de davar. Davar, figuramente entendido como falar, é também utilizado como a palavra colocar em ordem. Então a expressão colocar em ordem gera a expressão Devarim, que é o nome do livro, mas também gera a expressão Dever, que significa peste e praga, também gera a expressão Dover, que significa pastagens, também gera a expressão Divrá, que significa hábitos ou intenções. Eu vou repetir para os irmãos gravarem isto. A expressão Devarim sai do mesmo radical que gera as expressões colocar em ordem, palavras, peste e praga, pastagens, hábitos e intenções. Explica, Carlos. Claro que eu explico aos irmãos. Deuteronômio é um nome dado no livro, muito bem dado, porque o capítulo 8 de Deuteronômio está escrito assim: se vocês ouvirem estes mandamentos, que hoje vos ordeno, se vocês guardarem estes mandamentos e praticarem estes mandamentos, vocês viverão. Que coisa maravilhosa! O que Deus está explicitando ao povo de Israel no capítulo 8 de Deuteronômio? O único beneficiado em obedecer a minha palavra e os meus mandamentos não sou eu. Eu sou Deus, independente da prática de vocês ou não. Mas se vocês querem viver, e é isso que o texto está explicitando, se vocês querem viver e não só existir, vocês precisam ouvir, guardar e praticar o que eu ordeno. Vou repetir, se vocês querem viver e não apenas existirem, vocês têm que ouvir, guardar e botar em prática os mandamentos do divino. O que é existir? Esse púlpito aqui existe, mas ele não vive. Este pedestal existe, mas não vive. Este microfone existe, mas não vive. E Deus está deixando claro, quem não vive segundo a minha palavra, a minha direção e os meus mandamentos, é igual a este púlpito, é igual a este pedestal, é semelhante a este microfone, ele apenas está existindo em Brasília. Mas aquele que vive para mim, que guarda os meus mandamentos, ele não apenas existe, mas ele está vivendo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá. O que o capítulo 8 está demonstrando? Deus está explicando a Moisés porque fez o povo caminhar 40 anos no deserto. Ora, dentro dessa explicação, Deus diz assim: eu fiz vocês terem fome, sede. Vocês não querem mais escutar, não? Quem quer escutar ainda, diga glória a Deus. Vamos lá. O que Deus está dizendo? Moisés, diga para o povo que eu deixei eles ter fome, sede, etc.
para que quando eles entrem em Canaã, olha isto, quando eles entrem em Canaã, eles não se esqueçam quem arrancou-os do Egito, quem os conduziu no deserto e quem os colocou na terra, terra que mana leite e mel, monte é bronze e 2 homens carregam um cacho de uva. Deus é quem prometeu Canaã, Deus é quem entregou Canaã, Deus é quem conduziu o povo. Canaã não tem mais maná, não precisa. Canaã não tem mais coluna de fogo, nem coluna de nuvem, não precisa. Canaã é uma terra de estabilidade, Deus quem deu. O que eu estou dizendo para você? Deus não tem problema nenhum com o seu crescimento. Você quer prosperar? Prospere. Você gosta de estudar? Chega até o pós-doutorado. Você quer dar uma vida boa para a sua família? Compre uma boa casa num bom bairro e dê conforto à sua família. Você gosta de carro? Não tem problema, troque todo ano. Você gosta de roupa boa? Não tem problema você colocar roupa de marca. Deus não tem problema com estas coisas. O que Deus quer que você entenda? Ele quer que você entenda que não é a tua roupa de marca que te dá vida, nem a casa que você mora que te dá vida, nem o salário que você ganha que te dá vida, mas você só terá vida se você viver para Ele, seja no deserto ou seja em Canaã, seja com saúde, seja com enfermidade, seja empregado ou desempregado, seja na faculdade ou fora dela, seja com família ou sem família, seja com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Não permita que as situações da terra criem em você uma sensação que você é experiente o suficiente para decidir a vida sem a orientação divina. É isso que Deus está dizendo. Sem a minha orientação, não tem como a sua vida dar certo. Ela dará errado. E no hebraico? No hebraico você tem que juntar todas as expressões e formar uma frase que explica o livro e o sentido do livro e a mensagem melhor do que a expressão de Deuteronômio, que não é errada. Qual é a frase? E estas são as palavras, Devarim, que devem ser os nossos hábitos e intenções de Ivrá. E uma vez sendo os nossos hábitos e intenções, estas palavras colocarão a nossa vida em ordem da var e nos conduzirão para as pastagens Dover. Mas se estas palavras não forem os nossos hábitos e intenções, nossas próprias decisões nos conduzirão para Dever, para a peste e para a praga. Bendito seja Deus. É impossível você ter uma vida organizada e nas pastagens fora desta palavra. Se você está vivendo a vida sem a orientação divina, o final será peste e praga. Não porque Deus te amaldiçoa, Deus não amaldiçoa ninguém, é que quem não vive para Deus já está amaldiçoado. Há caminhos para o homem que parecem ser de vida, mas o final é morte. Está sendo claro? Quem ainda me ouve, diga amém, por favor. Vamos continuar raciocinando. Não se cansem, por favor, não se cansem. O que eu estou dizendo para você? Que viver a vida sem Deus não é viver a existir. Eu não digo isso porque sou pastor, eu vou te provar aqui. E a gente vai começar a mergulhar no texto. Como isso é possível? Sua vida é feita de decisões. E essas decisões são aceitação ou negação, sim ou não. Exemplifico. Posso tomar o senhor como exemplo, pastor Wilson? Posso? Suponhamos que eu convido o pastor Wilson para tomar um café na minha casa. Eu coloco uma mesa com vários alimentos, mas por descuido coloco apenas café preto na mesa. Acredito eu que o pastor Wilson apenas tome café preto, ou que tome café. O pastor Wilson, é exemplo, não toma café preto. Ele chega na mesa, fica desconfortável. Ele tem uma decisão a tomar. Ou ele toma o café, ou ele diz: Carlos, eu não gosto de café preto, e quem convida da banquete, eu vou providenciar alguma coisa. Todas as decisões que o pastor Wilson, ou eu, ou vocês, ou nós, tomamos, ela só pode ser tomada no imediato para que tenhamos convicção do seu resultado. Fica complexo? Vou ser mais claro. Toda decisão que é pautada no daqui a pouco não passa de delírio. Eu só consigo decidir, pastor Wilson, com frieza, se é no instante, porque eu não vivo no futuro. Que é a prova? 10 horas não existe. Quando chegar 10 horas será agora. 11 horas não existe. Quando chegar será agora. Meia-noite não existe. Quando chegar será agora. Sexta-feira não existe. Quando chegar será agora. Sábado não existe. Para mim só existe agora, o imediato.
Toda decisão que eu tomo no daqui a pouco, ela tem margem de erro. 50% de acerto, 50% de erro. Vou te dar um exemplo. Eu sou casado e eu já estudei, mas resolvi estudar de novo. Então eu abri mão de um sonho que eu tinha de alcançar a magistratura, de ser juiz, por causa do ministério, da vocação ministerial. Mas eu decidi voltar a estudar para alcançar a magistratura. Então eu conversei com a minha esposa e disse para ela, eu voltarei a estudar e vou me formar. Ela disse, você está doido, porque você é pastor, você dá palestra, você viaja, você prega, você dá apostila, você tem um monte de compromisso, vai ser difícil você estudar. Você tem certeza? Eu disse para a irmã Cristiane, eu irei me formar. Quando eu disse para a Cristiane, eu irei me formar, eu delirei. Como é que eu vou garantir para a Cristiane a minha vida daqui 5 anos, se eu não sei daqui, se eu vou ficar vivo, se eu vou chegar vivo no hotel, se eu vou conseguir chegar amanhã na convenção para pregar em Salvador, se o avião cair, eu não tenho domínio no daqui a pouco. Quer uma prova? Quem amanhã vai trabalhar, levante a mão. Só os que vão trabalhar. Quem tem certeza que vai trabalhar? Não dá para ter certeza. Pode te dar uma dor de barriga, sim ou não? Você pode ficar com febre, sim ou não, irmãos? Sabe o que eu estou dizendo para você? Toda decisão, presta atenção, toda decisão que você tome, que é no daqui a pouco, tem margem de erro, tem margem de acerto. Então tudo que você decide no daqui a pouco é um delírio. Eu estou analisando de forma filosófica, eu não estou falando, considerando a expressão. De forma fria, é um delírio, porque não posso garantir para os irmãos se eu vou chegar vivo amanhã em Salvador. O avião pode despencar. Então a vida ficou caduca. Como é que eu vou viver a vida se eu não consigo decidir e nem garantir as minhas decisões? Há caminhos para o homem que parecem ser de vida, mas o final é morte. O que eu vivo fazendo o tempo inteiro é abstração. Eu pego um pedaço do hoje para definir o todo. Eu vivo o tempo inteiro delirando, achando que os meus 31 anos de idade e as minhas experiências de vida não são suficientes para dizer sim para algumas coisas e não para outras. Mas isso, na verdade, não passa de um delírio. Você acha, porque tem 40 anos, que pode entrar na porta que quer, falar com quem quer, namorar com quem quiser, casar a hora que quer, criar os filhos a hora que quer, porque você é pedagogo, ou tem alguma formação, ou tem alguma experiência na área, e decide a vida sem consultar o divino? Você está delirando. Só tem um jeito de viver a vida. E qual é o jeito? O salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará, e eu provarei para os irmãos. Já leu o livro de Esther? O livro de Esther em hebraico é chamado do livro dos disfarces. Todo personagem no livro de Esther está disfarçado. Até Deus está disfarçado. É o único livro da Bíblia que não se pronuncia o seu nome. Não significa que Deus não está agindo porque não está sendo citado. Ele está agindo, mas no silêncio. Deus está atrás dos palcos. Esther está disfarçada porque o nome dela é Hadassah. Mardoqueu está disfarçada porque o seu nome faz alusão a Marduk, não é um nome judeu. Ramã está disfarçado de um bom servo. Assuero disfarçado de um bom rei. E Vasti disfarçado de uma boa rainha. Todo mundo está disfarçado. Por isso que a festa de Purim, lá em Israel, é uma festa que eles saem na rua com máscaras. Outro dia eu vim em prego sobre isso, mas presta atenção. Mardoqueu está chorando. Há uma forca preparada para ele, um decreto para a destruição do seu povo. Ele começa a chorar na porta do palácio, pastor Luiz, joga a terra na cabeça. Sua sobrinha se aproxima e diz, tio, o que está acontecendo? Ele diz, você não está sabendo não, teu marido soltou um decreto. E decreto selado pelo rei não pode ser revogado, não tem como voltar. Selou, nem ele pode voltar à sua palavra selada. Qual é o decreto, tio? O extermínio do nosso povo. Está entendendo, Esther? Morre eu, tua família, teu povo e você que é judia. Esther disse, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ele disse, você precisa dar um jeito. Você é a única do nosso povo que está próximo de quem pode nos ajudar. Esther disse, olha, o pedido é difícil. Só posso comparecer na sala do trono se o rei estender o cetro. Se ele não estender o cetro, não dá certo. Ué, mas o que é tentar para quem já está morto? Não entendeu a frase? Tem gente que já desiste da vida e de lutar por causa de um decreto. Esther disse, não, o decreto está aí, mas eu ainda estou viva. Enquanto a vida ainda há esperança, eu vou à luta.
Ela entra no bálsamo, sai do bálsamo, se arruma e não entra na sala do trono. Ela fica no pátio do palácio. E o milagre já começa aí, senhores. Assuero, da sala do trono, avista Esther e diz: o que você está fazendo aí? Entra! Alguém entendeu? Já é um milagre. Quando Esther adentra, minha irmã, olha que o rei disse para ela: irmão, humanamente falando é o único que pode ajudá-la. Humanamente falando é o único que pode ajudá-la. Antes que Esther abra a boca, o rei diz assim: o que é que você quer que até metade do reino eu entrego nas tuas mãos? Eu sou Assuero e você é Esther. Sua família está correndo risco de vida. E a sua decisão coloca a vida de todo mundo em jogo. E antes que você me peça alguma coisa, eu já te recebo assim: o que você quer, irmão? Não existe pedido difícil que você me faça que não possa dar um jeito. Você pedia livramento, sim ou não? Sim ou não? Sabe o que Esther pediu? Vem jantar comigo. Perdeu o juízo? Os outros dependendo de uma ação sua e você pedindo um jantar? Ela disse: não. Só quero que o senhor venha jantar comigo e traz Ramã. Só isso, Esther, está feito. No dia do jantar, presbítero Helder, Assuero recebe Esther mais uma vez assim: ô rainha, fala aí, pode falar, o que você está querendo? Te dou de bandeja mais uma vez, até metade do meu reino. Ela disse: posso pedir mesmo? Pode sim. Tem certeza? Tenho. Vem jantar comigo de novo. Eu pergunto e você me responde: problema espera, irmão, sim ou não? Problema espera? Sua família correndo risco de vida e quem pode te ajudar, querendo dar um jeito, você pediria ajuda, sim ou não? Então Esther perdeu o juízo? Esther está louca? A vitória de bandeja ela não agarra? Ela não está louca. Ela está plenamente sã. Porque entre o primeiro jantar e o segundo, Assuero volta para casa e não dorme. Gira para lá, gira para cá, o sono não vem. Ele diz: traz um livro aí para eu ler. Livro de Crônicas. Alguém me livrou de conspiração. Tentaram me matar e me deram livramento. E quem me deu livramento é um camarada chamado Mardoqueu. Quem é Mardoqueu? Sempre o senhor aqui no palácio. Fiz alguma coisa por ele? Não. Olha, eu estou tão estressado. Chama Ramã para a gente bater um papo. Que eu quero um conselho dele para abençoar Mardoqueu. Ramã, que foi? Olha, eu sei que está tarde, mas o rei está te chamando aí, quer falar com você, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu vim te chamar. Não, fala para o rei que eu estou chegando. Ô rei, o que o senhor quer? Olha, eu quero abençoar alguém que para mim vale muito. Ramã disse: só pode ser eu. O que eu devo fazer? Ramã disse: se fosse comigo, eu queria botar a tua roupa, montar no teu cavalo, e que o homem mais honrado de Suzã puxe o cavalo e grite para toda Suzã ouvir. Assim faz o rei ao homem que ele deseja honrar. O rei disse: gostei do pedido. Pega a minha roupa, escova meu cavalo e bota em cima dele aquele que você quer enforcar. Quem? Mardoqueu. Imagina a cara de Ramã, com a forca preparada para matar Mardoqueu, mas tendo que puxar o cavalo de Mardoqueu e gritando para toda a Suzã ouvir: assim faz o rei ao homem que ele deseja honrar. Quando Ramã começa a puxar o cavalo, Esther entende como um sinal, isso está claro no texto. Por que entende como um sinal? Porque Deus está pegando quem está em cima e está colocando embaixo. Deus está pegando quem está embaixo e está colocando em cima. Deus está pegando quem está vivo e está colocando como morto. Deus está pegando quem está como morto e está colocando como vivo. Deus está fazendo a roda da vida girar e está mostrando para Esther: eu estou com vocês nesta decisão. Alguém está entendendo aqui mais ou menos, ou eu não estou sendo muito claro? Quando vem o segundo jantar e Assuero entra para jantar, Esther disse: agora eu vou pedir. O que? É isso aqui, está doendo aqui, é isso aqui que a gente tem problema, tem esse decreto aqui, o que a gente pode fazer? Eu expliquei mal, porque se você tivesse entendido, você tinha dado no mínimo 1367, glória a Deus. Mas eu vou explicar para você aqui, porque a culpa é minha, que estou explicando errado, mas vou explicar mais claro para que você entender. Sabe o que Esther está dizendo? A bênção estava muito fácil, e quando a coisa está muito fácil, por mais fácil que pareça, eu ainda nas minhas decisões tenho margem de erro. Então eu não sei se posso dizer sim ou não, por mais fácil que pareça. Só tem um ser que consegue apontar para mim a direção correta.
nada, porque este ser chamado Deus é um ser atemporal. Deus é o único ser que existe que enxerga o hoje, o ontem e o amanhã tudo ao mesmo tempo. Alguém está entendendo? Deus enxerga o hoje, o ontem e o amanhã tudo ao mesmo tempo. Então, quando Deus disser para você aqui, a Assembleia de Deus aqui em Brasília, quando Deus disser para você, diga sim, por mais que o mundo diga não, Deus já sabe como este sim termina. Se Deus falar para você, diga não, por mais que o mundo diga sim, Ele já sabe como este não termina. Sabe o que Esther está dizendo? Pode estar fácil, mas o fato de estar fácil não significa que eu tenho controle nas coisas, mas se eu esperar com paciência no Senhor, Ele se inclinará. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Levante a tua mão mais alto que você puder, e não baixe a sua mão. Levante a sua mão, não baixe a sua mão, não baixe a sua mão, não baixe a sua mão. Talvez você esteja orando, tomara que este ano termine logo. Talvez para você o ano de 2018 não tenha sido um ano organizado, tem sido de peste, de praga, de lutas e de ventos, de tempestades e não de muita bonança. Mas se esta noite você parar de decidir a vida sem consultar a Deus, se você entregar tudo na mão dele esta noite, tua família, tuas decisões, teus negócios, eu vim como profeta de Deus sem medo de errar. Não vai precisar de voto, não precisa de barganha. Estas palavras que são lâmpadas para os teus pés e luz para os teus caminhos organizarão a sua vida e você vai glorificar o nome de Deus sobre. Quem está entendendo isso? Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, por favor. Chacoalha essa pessoa e diga para ela: chama Deus para o projeto, que a vida começa a dar certo. Diga: não precisa acender vela, é só chamar Deus para o projeto. Não precisa de sal grosso, é só chamar Deus para o projeto. Quem está entendendo? Um minuto de glória a Deus. Se você entende que a vida não é sem Deus, para concluir, eu ia falar sobre um outro texto que cabe aqui perfeitamente, mas como é um pouco complexo a tradução no hebraico de Aretzerá, e aí eu teria que explicar Aretzerá, que vem de um termo de Eretz, que é terra, e também vem de Ratzon, Eretz, que significa... ali tem como sentido de tendência, de mundanidade. Quando Deus diz para Abraão, sai-te da tua terra, Deus está dizendo assim para ele: sai das tendências do mundo. O problema é que a gente quer se relacionar com Deus cheio de tendência de Ur dos caldeus. E quem não sai de Ur, não consegue ser amigo de Deus. Isso é uma outra mensagem. O problema é que a gente quer servir a Deus com cabeça de Google. Nós não queremos vida com Ele, nós queremos um jeito prático. Traz uma roupa, traz sal, traz rosa. Né? Daqui a pouco vai ter passe evangélico, porque já tem culto de luz, passe de luz. Já tem, irmão. Tem ou não tem? Passe de luz, aonde a igreja está parando, irmão. Só que Deus está dizendo o que para nós essa noite? Do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios? Só que o termo em hebraico ali, o termo no texto, pecados usado em Lamentações para Jeremias, significa acúmulos de erros cometidos. O que Jeremias está dizendo? Você reclama, não é do diabo. Você reclama da sua insistência de querer decidir a vida fora do que Deus está apontando. Ele manda você sentar, você levanta. Ele manda você levantar, você senta.
E se você toma decisões sem chamá-lo, você é responsável pelas consequências. O Estado, pautado no pensamento de Durkheim, continuador do pensamento de Comte, ordem e progresso, quer educar meu filho. Eu vou ser pai agora em maio. Aí o Estado quer ensinar meu filho como é que tem que... Olha, eu só não peço para Deus queimar Brasília por causa dos crentes. Cuidado como você educa os seus filhos, irmão. Porque a única coisa que você deixa de valioso para os seus filhos é a educação. E eu preciso deixar o meu filho se frustrar. Irmão, isso aqui é fato. O seu filho precisa aprender o que é frustração. Por isso está muita gente doente, porque são crianças de pezinho rosa. Quer tratar filho que nem algodão. E Deus não é assim. Se você decidir sem Ele, o ser humano aprende de duas formas: repetição ou experiência. Deus já falou, não, você insistir, ensina e diz, então vai para você ver se é bom. Deus disse sim, você diz, não vou não, então só fica para você ver se é bom. É a experiência que te marca. Quem ainda quer ouvir isso, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá? Deus olhou para o jovem profeta e disse assim para ele, vai por esse caminho e volta pelo meu. Não inventa atalho. O problema não é ir, pastor Wilson. O problema é que ir me gera experiência. Ele vai. Quando ele volta, alguém mais velho diz, está vindo da onde? Ah, do culto de campanha. Está indo para onde? Para onde Deus mandou eu ir. E para onde ele mandou ir? Por ali. Ah, não foi Deus não. Como não foi Deus? O jovem profeta diz, não foi Deus não. Isso está coisa do teu coração. Ah, como é que você sabe? Quanto tempo de crente você tem? Aqui não tem isso, só lá no Rio de Janeiro. Eu sou mais experiente, eu sou filho de pastor, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Não, mas foi Deus que disse, entra aqui que eu vou te contar. Eu já peguei essa rota e não deu certo. E a nossa tendência é ouvir mais homem do que Deus. E como Deus não é de falar muito, Ele fala, pularia e acabou. É por isso que Moisés disse, o que eu faço? Ele disse, está clamando o quê? Eu já disse para você, já mandei praga, já mostrei tudo, você está clamando o quê? Que clamas a mim? Eu falei, eu garanto, eu seguro, a direção é minha. Quando ele muda a rota, ele morre. Porque a sua vida pode começar bem, mas ela pode terminar mal se você cria um caminho a qual Deus não mandou você criar. Mas se é Ele quem dá a direção, opa! Depois de multiplicar os pães, ele diz para os discípulos, entram no barco. O fato de eu não estar de forma física não significa que vocês dão a sua direção. Vai na minha palavra. Vão para Betsaida. Vocês só remam. Capitão sou eu. Eu estou fora do barco, mas estou de olho na embarcação. Quem ouviu disse assim, qual é a direção? Olha, ele mandou a gente ir por ali. Betsaida, vamos embora. Só que diz aí, aquela caixinha de promessa, sabe aquele negócio de caixinha de promessa? Quando a Assembleia de Deus tinha ojeriza de teologia, quando eu comecei a estudar, a minha mãe e meu pai diziam assim, vai ficar doido. Hoje minha mãe é bacharel em teologia. Aquela caixinha de promessa tinha um versículo assim, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta. Só que quem deu a direção, foi Jesus ou não? Sim ou não, irmãos? Só que no meio do caminho, Marcos capítulo 6 diz que um vento contrário soprava e eles não conseguiu andar. Mas a bênção de Deus não enriquece não acrescenta dores? E como é que na direção de Deus o vento sopra contrário? Alguém no barco diz, tem certeza que foi Deus? Porque se fosse Deus não tinha um vento desse, amigo de Jó. Se fosse Deus não tinha uma tempestade dessa. Deus não coloca os seus filhos em sair neopentecostal. Os filhos de Deus quando tomam direção estão providos, estão fora de turbulências. Aí quem ouviu disse assim, não, ele disse que é por aqui, eu não vou mudar a rota, eu vou remar até cansar. E vai remando, e vai remando, e vai remando, e vai remando, e vai remando. Quando chega a quarta vigília da noite, o braço fica bobo, já não tem como remar. Alguém volta e diz, bem feito, eu falei para você
você que esse negócio de esperar em Deus é coisa de besta. Eu não falei para você que ficar esperando em Deus não é coisa de bobo. Olha lá, a igreja só serve para roubar teu dinheiro, seu bobão. Jesus não existe não, porque se existisse você não estaria nesse vento. Teu barco vai virar e o problema é teu, porque a bênção não veio à tua cara e você ficou de braço cruzado esperando. Mas quem deu a direção não era quem estava remando. Então quem deu a direção é responsável pela decisão. Quando parece que o barco vai virar, quem é que me aparece? Andando por cima da tempestade. Está sentindo a presença dele aí? E ele não corre, ele anda. Só corre quem é desesperado, só corre quem não tem controle da situação, só corre quem é ansioso. Quando ele vem andando, ele vem dizendo para quem está no barco: tranquiliza, se eu dei a direção, eu tenho a situação sob o controle. Está sentindo a presença de Jesus aqui ou não? Estenda a palma da mão para receber. Eu vou concluir agora. Para receber. Eu vim profetizar sem medo de errar sobre a sua vida. Se você está debaixo de direção divina, venha o vento que quiser, venha a tempestade que quiser, que se levante os demônios, nem mesmo a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem as lutas, nem a fofoca, nem as pestes, nem as pragas, nem as pancadarias da vida arrancarão você da direção divina. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: teu barco não vai virar, porque quem deu a direção, quem está entendendo essa palavra, fica de pé comigo glorificando a Jesus, se você puder. Bata na mão no mínimo de 3 pessoas, diga para ele: não muda a rota, não muda a rota, não mude, não mude, não mude, não mude, não mude, não saia dessa bússola, não saia dessa direção. Você quer conselho? Acorda de madrugada, bota o joelho no chão, que Ele te dará a direção correta, irmão. Ele dará, Ele dará, Ele dará a direção correta. Alguém está sentindo a presença do doce Espírito de Deus, que está presente aqui esta noite, nos dando uma palavra de diretriz? Oh glória! Não será uma tarefa fácil, não será. O vento contrário vai querer que você mude a rota. As pressões contrárias tentarão fazer com que você cometa o erro de Saul: sacrifique prevaricando, passando à frente de Deus. Mas você sairá daqui com uma paz tão grande na tua alma. Você será como o Monte Hermon. Os pés do Monte Hermon estão no deserto, mas a cabeça do Monte Hermon está gelada. Assim será você. Seus pés podem até estar no deserto, mas a unção de Deus vai refrigerar a tua cabeça para que você não tome decisão errada. Feche os teus olhos, por favor. Mi maior para mim, se você puder. Posso cantar, pastor? Não sei se posso cantar. Posso cantar? Mi maior. Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho para você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento. Só eu teu Deus. Se te fechares uma porta, outra para você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar na mesa enquanto de glória eu não te honrar. Eu quero orar por você.
que talvez o vento tenha soprado forte, e o problema não tem esperado uma aparente solução, mas Deus nos trouxe aqui esta noite tão maravilhosa para lhe dizer: eu ainda tenho uma palavra de direção para a tua vida. Se você quer receber esta oração, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Pastor, sabe o que é? Eu já tomei a decisão e estou sofrendo as consequências pesadas. Tem uma palavra para você: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem poder para reverter este quadro. Venha. Eu não estou falando de adultério, eu não estou falando de fornicação, eu não estou falando não, eu estou falando de ansiedade, de decisões, de calma, de aguardar em Deus. Repito, não é fácil, mas Deus te dará graça. Paulo disse que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio, e você sairá daqui se controlando pelas amarras do Espírito de Deus. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele opera, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém pode frustrar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo. Que é o Ashuricanto, Revida Sarábia, Uracalamassuriando, Revassaré. Aquele que está aqui ainda para vento, aquele que está aqui ainda calma a tempestade. Se você ouvir e guardar estas palavras, ela colocará a tua vida em ordem e te conduzirá para a bênção de Deus e para os pastos verdejantes. Deus, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estamos nós, Pai, e eu sou um destes. Nós levantamos a nossa voz em oração e clamamos por Ti a Tua bênção, a Tua paz. Que as Tuas benditas mãos acalmem o nosso coração, acalmem a nossa alma. Que cada casal, Senhor, que cada neto, filho, adolescente, jovens, os irmãos ou irmãs que estão aqui, inclusive eu, Senhor, tenhamos paciência em Ti. Ó Senhor, eu faço a frase do salmista, as minhas palavras: porque te abate, ó minha alma, porque se desespera. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Recebam agora pela fé, recebam agora pela fé, no poderoso nome de Jesus, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento. Receba a bênção de Deus. Que esta noite Ele fale com você por sonhos, que esta madrugada ainda Ele te chame para uma comunhão pela madrugada, para te dar uma direção, um caminho que irá abrir este mar para você passar e cantar do outro lado de lá. Se não for desagradável, dê um abraço em alguém e diga para ele: Deus não vai te desamparar. Confia, confia. Ele está no controle de tudo. Fica abraçado, fica abraçado, fica abraçado. Ele está no controle dessa situação. Você está no deserto, mas Deus está no controle. O mar ainda não se abriu para você passar, mas Ele está no controle. Você está no vale, mas